Parte 1, capítulo 15. Enquanto Kira dormia, sua cabeça caía do travesseiro, de modo que a fraca luz das estrelas formava um triângulo branco sob seu queixo. Seus cílios repousavam imóveis sobre suas pálidas e serenas bochechas. Seus lábios respiravam suavemente, entreabertos, como os de uma criança, com um indício de sorriso nos cantos da boca, confiante e com expectativas. Tímida e radiantemente jovem. O despertador tocava às 6:30 da manhã. Ele tinha tocado nos últimos 2 meses às 6:30 da manhã. Seu primeiro movimento do dia era dar um salto em um precipício gelado. Ela pegava o despertador após seu primeiro histérico toque e o desligava, para permitir que Léo dormisse. Então, de pé, balançava-se tremendo, o despertador ainda soando em seus ouvidos como um insulto, um ódio escuro em seu corpo, um grito crescendo em cada músculo como a dor de uma grave enfermidade, chamando-a de volta para a cama. A cabeça pesava muito sobre o corpo e sob seus pés descalços, o chão frio parecia fogo. Então, ela cambaleava às cegas, tateando na escuridão até chegar ao banheiro. Os seus olhos não se abriam. Alcançava a torneira da banheira que tinha ficado gotejando lentamente, borbulhando na escuridão por toda a noite. Tinha que deixá-la gotejar para que os canos não se congelassem. Com os olhos fechados, jogava água fria na cara com uma mão e com a outra se apoiava debilmente na borda da banheira para evitar escorregar e cair de cabeça. Depois, seus olhos se abriam e ela tirava sua camisola, vapor emergindo de seus braços úmidos no ar gelado. Enquanto ela tentava sorrir, rangendo os dentes, dizendo a si mesma que já estava acordada e que o pior já tinha passado. Kira se vestia e voltava para o quarto. Ela não acendia a luz. Conseguia ver a silhueta negra do Primus sobre a mesa em contraste com o azul escuro da janela. Ela acendia um fósforo, seu corpo protegendo a cama da pequena chama de luz. Acionava o pistão nervosamente, mas o Primus não acendia. Ouvia-se o tic-tac do relógio na escuridão, o passar dos segundos valiosos que a apressavam. A chama azul surgia, por fim. Ela colocava uma panela de água sobre a chama. Ela tomava um chá com sacarina e mastigava lentamente um pedaço de pão seco. A janela que tinha à sua frente formava um padrão ininterrupto de samambaias brancas que cintilavam levemente. Do outro lado da janela, ainda era noite. Ela se agachava junto à mesa, temendo mover-se, tentando mastigar sem fazer ruído. O sono de Léo era agitado. Virava-se na cama e tossia, uma tosse seca, sufocada pelo travesseiro. Suspirava de vez em quando em seu sono. Era um suspiro rouco, quase um gemido. Ela colocava suas botas de feltro e seu casaco de inverno, enrolando um velho cachecol ao redor de seu pescoço. Ia na ponta dos pés até a porta, dava uma última olhada para o azul claro da escuridão, que era a cara de Léo, e tocava de leve nos lábios com as pontas dos dedos, mandando um beijo silencioso. Depois, abria a porta muito lentamente, e também lentamente a fechava atrás de si. A neve ainda estava azulada do lado de fora. Sobre os telhados, a escuridão azul retrocedia em círculos,
de forma que, à distância, no céu, podia-se ver um azul mais claro se se olhasse com atenção. Em algum lugar atrás das casas, um tramvia chiava como uma jovem ave de rapina. Kira se curvava para a frente, suas mãos sob as axilas, recolhida em seu tremor contra o vento. O frio cortava o seu fôlego com uma dor aguda em suas narinas. Ela corria, resvalando nas calçadas congeladas em direção ao distante tramvia. Havia uma fila de gente esperando o tramvia. Ela esperava de pé, curvada contra o vento e em silêncio como os demais. Quando o tramvia chegava, quadrados amarelos de luz amarela que se aproximavam tremendo na escuridão, a fila se desfazia. Logo se formava um rápido redemoinho na porta estreita. Um tumulto de corpos prensados. Os quadrados amarelos de janelas, iluminadas, se enchiam rapidamente de sombras apertadas. Naquele dia, Kira ficou de fora quando soou a campainha e o tramvia começou a andar. Tinha que esperar meia hora até o seguinte. Ela chegaria tarde. Se chegasse tarde, seria demitida. Ela correu atrás do tramvia. Saltou, alcançou uma alça de latão, mas não havia lugar nos degraus. Seus pés foram arrastados pelo chão congelado quando o tramvia começou a ganhar velocidade. O braço forte de alguém a engaixou pelos ombros e a puxou para dentro. Seu pé encontrou lugar nos degraus. Uma voz áspera gritou em seu ouvido: "Está louca, cidadã?" É assim que muitos morrem. Ela se agarrou a um aglomerado de homens nos degraus do tramvia, segurando-se com uma mão e um pé, vendo passar velozmente a neve pelo chão. Agarrando-se com toda a sua força ao aglomerado de corpos, viu um caminhão se aproximar demais que quase arrancou dos degraus. A casa do campesino ocupava o que havia sido a mansão de alguém. Tinha uma escadaria de mármore rosa pálido com uma balaustrada de bronze, iluminada por grandes vitrais onde uvas violetas e pêssegos rosados saíam de cornucópias douradas. Um cartaz foi posto sobre as escadas: "Camaradas, não cuspam no chão." Havia outros cartazes, uma foice e um martelo feitos de papel machê dourado. Um cartaz em que aparecia uma campesina com feixes de trigo, mais cartazes de feixes, feixes dourados, feixes verdes, feixes vermelhos. Um retrato de Lenin, um campesino esmagando com o pé uma aranha com a cabeça de um sacerdote, um retrato de Trotsky, um campesino e um trator vermelho, um retrato de Karl Marx. Proletários do mundo uníveis. Quem não trabalhar duro não comerá. Vida longa ao reino dos trabalhadores e dos campesinos pobres. Camaradas campesinos, destruam os acumuladores em seu meio. Um novo movimento tinha começado em diversos jornais e cartazes em prol de um entendimento mais próximo entre trabalhadores e campesinos. Uma maior expansão das ideias urbanas no campo, um movimento chamado A Convergência de Cidade e Vilarejo. A Casa do Campesino era dedicada a essa convergência.
havia cartazes de trabalhadores e campesinos de mãos dadas, de um trabalhador e uma campesina, também de um campesino e uma trabalhadora, de uma bancada e um arado, de chaminés e campos de trigo, e eles diziam: nosso futuro reside na convergência de cidade e vilarejo. Camaradas, reforcemos a convergência. Camaradas, façam a vossa parte na convergência. Camarada, o que vocês fizeram pela convergência? Os cartazes surgiam como espuma vindos da porta de entrada. Subiam pelas escadas até o escritório. No escritório havia colunas de mármores esculpido e divisórias em madeira sem pintura. E também mesas, arquivos, retratos de líderes proletários e uma máquina de escrever. E também a camarada Bitiuk, diretora do escritório, e 5 funcionários, entre eles Kira Argunova. A camarada Bitiuk era uma mulher alta, magra, de cabelos grisalhos e porte militar, estritamente simpatizante do governo soviético. Seu principal objetivo na vida era evidenciar constantemente quão estrita era tal simpatia. Apesar de ter se formado em uma faculdade feminina e levar no peito um antigo relógio pendurado em uma corrente de prata polida. Seus 4 colegas eram uma garota alta com um nariz longo e uma jaqueta de couro, que era um membro do partido e conseguia fazer a camarada Bitiuk estremecer a seu bel prazer. E sabia disso. Um jovem de mau aspecto que ainda não era membro do partido, mas que tinha solicitado entrada e era um candidato, e que não perdia nunca a oportunidade de mencioná-lo. E 2 garotas que trabalhavam apenas porque necessitavam do salário, Nina e Tina. Nina usava brincos e atendia o telefone. Tina usava pó no nariz e datilografava. Havia surgido um costume do nada, que se espalhou pelo país, o qual até os membros do partido não podiam verificar ou combater, pois ninguém era responsável nem podia ser castigado, que era o de se referir a todos os produtos da ineficácia local como soviéticos. Havia fósforo soviéticos, que não acendiam, lenços soviéticos, que se rasgavam no primeiro uso, e sapatos soviéticos, com solas de papelão. Jovens como Nina e Tina eram chamadas de garotas soviéticas. Havia muitos andares e muitos escritórios na casa do campesino. Muitos pés apressados subiam e desciam seus muitos corredores em meio ao zumbido constante. Kira nunca entendeu em que consistia essa atividade, nem quem trabalhava no edifício, além de seus colegas e o imponente camarada Voronov, a quem só havia visto uma vez em seu primeiro dia de trabalho na casa do campesino. Como a camarada Bitiuk os lembrava constantemente, a casa do campesino era o coração de uma rede gigantesca cujas veias distribuíam a benéfica luz da nova cultura proletária que iluminava os cantos mais escuros de nossos vilarejos mais remotos. Representava os braços abertos e acolhedores da cidade que davam as boas-vindas a todas as delegações de campesinos e camaradas dos vilarejos que ali chegavam. Ali estava, como guia e mestre,
como o devoto servo de suas necessidades culturais e espirituais. De sua mesa, Kira observava a camarada Bitiuk, que falava efusivamente ao telefone. Sim, sim, camarada, tudo está pronto. 1h em ponto. Os camaradas campesinos da delegação siberiana irão ao Museu da Revolução ver a história de nosso movimento revolucionário desde seus primeiros dias. Uma revisão fácil, visual, da história proletária, com duração de 2 horas, muito preciosa. E tomamos medidas para termos um guia especial. Às 3 em ponto, os camaradas campesinos visitarão nosso círculo marxista, onde teremos uma palestra especial sobre os problemas da cidade soviética e dos vilarejos. Às 5 em ponto, os campesinos são esperados em um clube dos pioneiros, onde as crianças solicitaram uma reunião especial em sua homenagem. Haverá uma exibição de treinos de cultura física executados pelos nossos queridos pequenos. Às 7 em ponto, os camaradas campesinos irão à ópera. Reservamos 2 espaços no Teatro Mariinsky, onde assistirão a Aida. Quando a camarada Bitiuk terminou a ligação, ela deu uma volta em sua cadeira e vociferou com tom de ordem militar. Camarada Argunova, você tem a requisição para o palestrante especial? Não, camarada Bitiuk. Camarada Ivanova, você datilografou a requisição? Que requisição, camarada A requisição para o palestrante especial para a delegação dos camaradas campesinos da Sibéria. Mas você não me disse para datilografar nenhuma requisição, camarada Bitiuk. Eu mesmo escrevi e a deixei em sua mesa. Ah, sim, claro. Ah, era para isso? Ah, bem, eu vi, mas não sabia que tinha que datilografá-la, camarada Bitiuk. E a fita de minha máquina de escrever está partida. Camarada Argunova, você tem a requisição aprovada para uma nova fita para a máquina de escrever da camarada Ivanova? Não, camarada Bitiuk. Onde está? No escritório do camarada Voronov. O que está fazendo lá? O camarada Voronov ainda não a assinou. Os outros assinaram? Sim, camarada Bitiuk. O camarada Semenov a assinou, e a camarada Vlasova e a camarada Perevestov, mas o camarada Voronov ainda não a devolveu. Algumas pessoas não percebem a tremenda importância cultural do trabalho que estamos fazendo, disse furiosa a camarada Bitiuk. Mas, ao se dar conta do olhar frio e suspeito da garota da jaqueta de couro, que ouviu esta crítica a um funcionário de nível superior, ela se apressou para se retificar. Eu me refiro a você, camarada Argunova. Você não mostra suficiente interesse por seu trabalho, nem qualquer consciência proletária. Cabe a você garantir que essa requisição seja assinada. Sim, camarada Bitiuk. Durante horas, magra e pálida, sob seu vestido desbotado, Kira preenchia documentos, formulários, certificados, relatórios, contas e requisições que deviam ser arquivadas onde ninguém jamais os consultaria. Contava livros, pilhas de livros, montanhas de livros recém-saídos da impressora, manchando os dedos de tinta, livros com capas vermelhas e brancas
a serem enviadas aos círculos de campesinos de todo o país. O que você pode fazer pela convergência? O campesino vermelho, a fábrica e o arado, o ABC do comunismo, o camarada Lenin e o camarada Marx. Havia muitas chamadas telefônicas. Havia muitas pessoas entrando e saindo que tinham que ser chamadas de camaradas ou cidadãos. Havia que se repetir muitas vezes, mecanicamente, como um gramofone com corda, imitando as inflexões entusiastas da camarada Bitiuk. Assim, camarada, você estará contribuindo para a convergência e o progresso cultural do proletariado. Camarada, exige que um certo camarada em uma posição elevada tem ultimamente deixado que esta lhe suba a cabeça. É sabido que ele foi descortês e rude com jovens membros do Komsomol. Isto é uma advertência, camarada. Cabeças muito melhores que a sua já rolaram. Quando chegou a hora da redução de pessoal, o camarada Ovzov fala demais, quando perguntado sobre assuntos de trabalho. Isso leva à perda de um tempo valioso e é totalmente contrário ao espírito da eficiência proletária. Certo camarada, que muitos reconhecerão, esquece de apagar a luz quando sai do banheiro. A eletricidade custa dinheiro para o Estado soviético, camarada. Ouvimos dizer que a camarada Kira Argunova carece de espírito social. Já se foi a época das arrogantes práticas burguesas, camarada Argunova. Ela ficou imóvel e ouviu seu coração bater. Ninguém se atrevia a ignorar o poderoso dedo acusador do Jornal do Mural. Todos o seguiam com cuidado e um pouco nervosos. Todos prestavam reverência ao seu veredito, de Nina e Tina até o próprio camarada Voronov. O Jornal do Mural era a voz da atividade social. Ninguém podia salvar aqueles que fossem qualificados como elementos antissociais. Nem mesmo Andrei Taganov. Havia conversas sobre uma redução de pessoal. Kira sentiu frio. Ela pensou que Léo não tinha comido nada além de pães no jantar da noite anterior. Ela pensou na tosse de Léo. Em sua mesa, observou os outros na sala, perguntando-se quem a tinha denunciado ao Jornal do Mural, quem e por quê. Ela tinha sido tão cuidadosa, ela nunca tinha pronunciado uma palavra de crítica contra os sovietes. Tinha sido tão lealmente entusiasta em seu trabalho quanto a própria camarada Bitiuk, ou tanto quanto pôde imitá-la. Tinha tido cuidado de nunca discutir, nem responder rudemente, nem se tornar inimiga de ninguém. Enquanto contava rapidamente exemplares das obras de Karl Marx, ela se perguntou com impotência e desespero: eu ainda sou indiferente? Sou diferente deles? Como eles sabem que sou diferente? O que foi que eu fiz? O que foi que eu não fiz? Quando a camarada Bitiuk saía do escritório, o que acontecia frequentemente, o trabalho parava. A equipe se reunia em torno da máquina de escrever de Tina. Eram ávidas reuniões entre sussurros sobre a cooperativa, que produzia o melhor calicô estampado com que se faziam lindas blusas sobre a barraca de Nipman, no mercado que vendia meias de algodão, tão finas quanto a seda, e sobre amantes, particularmente os amantes de Tina.
Ela era considerada a mais linda do escritório e a que tinha mais êxito com os homens. Nunca ninguém tinha visto o seu narizinho sem sua cobertura branquinha de pó. Havia fortes suspeitas no escritório de que ela pintava seus cílios, e várias figuras masculinas diferentes tinham sido vistas esperando para levá-la para casa após o trabalho. A garota com jaqueta de couro, sendo membro do partido, era líder indiscutível e autoridade máxima em todas as discussões, mas em questões de romance cedia seu posto a Tina. Ela escutava com um sorriso de superioridade condescendente, que não escondia sua ávida curiosidade enquanto Tina sussurrava ofegante. E Mishka tocou a campainha e ali estava Ivaska, de cueca. E eu ouço Helena Maximovna. Ela é a inquilina do quarto ao lado. Ouço Helena Maximova dizer: "Você tem visita, Tina?" E quando vi, Mishka entrou direto. Ivaska estava de cueca e tinham que ter visto a cara de Mishka. De verdade. Foi melhor que um show de comédia. E penso rápido e digo: "Misha, querido, este é Ivan, um vizinho que vive com Helena Maximovna e não estava se sentindo bem. Então, veio buscar uma aspirina. Deveriam ter visto a cara de Ivaska. Então, Helena Maximovna diz: "Sim, ele vive comigo. Volte para o meu quarto, querido." E acreditam que o canalha do Ivaska se recusou? O jovem, que era candidato ao partido, não participava dessas conversas, permanecendo modestamente em sua mesa, escutando com atenção e comentando de vez em quando. "Vocês, camaradas mulheres, aposto que dizem coisas que um cidadão sério que é candidato ao partido não deveria nem ouvir." Elas riam, lisonjeadas, e o recompensavam com olhares amistosos. Kira ficava em sua mesa, continuava seu trabalho e não ouvia. Nunca falava com ninguém, de nada que não fosse assunto de trabalho. Se às vezes dirigiam-lhe o olhar, este não era amistoso. Ela se perguntava, com uma fria sensação de pânico, se era isso que eles ressentiam, se era essa sua arrogante atitude burguesa. Ela precisava desse trabalho. Léo precisava desse trabalho. Ela tinha decidido mantê-lo. Ela iria mantê-lo. Ela se levantou e caminhou casualmente até a mesa de Tina. O pequeno grupo respondeu à sua presença com alguns olhares frios e surpresos e continuou com seus cochichos. Ela esperou uma pausa e disse repentinamente, despretensiosamente, forçando todo o entusiasmo artificial que tinha aprendido a fingir em sua voz desafinada e vacilante: "Ontem aconteceu algo curioso. Meu namorado me xingou porque tinha me visto chegar em casa com outro homem. E ele gritou muito comigo. E eu disse a ele que essa ideia de propriedade era uma antiquada atitude burguesa. Mas ele, bem, brigou comigo." Ela sentiu sua blusa grudar no ponto frio entre suas omoplatas. Tentou fazer com que sua voz soasse tão alegre e frívola como a de Tina. Ela tentou acreditar na história que estava inventando. Era estranho pensar no namorado imaginário oferecido àqueles olhos intrometidos e hostis, e no Léo que Irina desdenhara nu como um deus. "E ele gritou comigo." "Uhul!" disse Nina.
A garota da jaqueta de couro não disse nada. Às vezes, um camarada campesino vinha pessoalmente ao escritório. Ficava atrás da divisória baixa e sem pinturas, timidamente apertando seu chapéu de pele com uma mão, coçando a cabeça com a outra. Assentia com a cabeça devagar, encarando Kira com os olhos desconcertados, sem compreender nada. Enquanto ele dizia: "E organizamos uma excursão para os camaradas de sua delegação ao Palácio de Inverno, onde vocês podem ver como vivia o czar, uma lição fácil e visual sobre a tirania de classe, e então..." O campesino murmurava com sua barba loura: "Então, quanto ao tema da escassez de trigo, camarada." Então, após a excursão, temos uma palestra especial organizada para vocês: a maldição do capitalismo. Quando o camarada campesino saía, Nina ou Tina bisbilhotavam cuidadosamente o lugar onde ele havia ficado, inspecionando o corrimão de ferro. Uma vez, Kira viu Nina tirar algo com a unha de seu polegar. Nessa manhã, em seu caminho para o escritório, Kira parou nos patamares da escada e olhou para o jornal do mural. A casa do campesino, como todas as instituições, tinha um jornal do mural escrito pelos funcionários, editado pela célula comunista local, pregado em algum lugar de destaque para que todos os camaradas lessem. Esses jornais deveriam estimular o espírito social e a consciência da atividade coletiva e se dedicavam às notícias locais de importância social e à crítica proletária construtiva. O Jornal do Mural, da Casa do Campesino, consistia em 1 metro quadrado de tiras datilografadas pregadas em um quadro negro com manchetes escritas a lápis vermelho e azul. Havia um editorial destacado: o que cada um de nossos camaradas faz pela convergência. Um artigo humorístico: como perfuraremos a barriga do imperialista estrangeiro. Um poema de um poeta local: o ritmo do trabalho. Uma caricatura de um artista local representando um homem obeso com um chapéu alto de seda sentado em um vaso sanitário. Havia muitas notas de crítica proletária construtiva. A camarada Nádia Chernova está usando meias de seda. É hora de ser lembrada de que exibir tais luxos não é muito proletário, camarada Chernova. No mercado Kuznetsky, disse Tina, eu os vi vendendo batons, o novo batom soviético da Companhia Estatal de Cosméticos, baratos também. Só que dizem que é perigoso usá-los. São feitos com gordura de cavalo e os cavalos morreram de mormo. Às 12h30, o escritório fechava para almoço. Às 12h25, a camarada Bitiuk disse: devo recordar-lhes mais uma vez, camaradas, de que à 1h30, ao invés de voltar para o escritório, vocês devem ir para o Instituto Smolny para participarem da manifestação de todos os trabalhadores de Petrogrado em homenagem à delegação dos sindicatos britânicos. O escritório estará fechado nesta tarde. Kira passou sua hora de almoço na fila da cooperativa para receber o pão que lhe correspondia, com seu cupom de racionamento. Estava de pé imóvel, em um estupor vazio. Um movimento ou pensamento parcial parecia algo muito distante, em um mundo ao qual ela já não pertencia. Os cachos de cabelo, sob seu velho chapéu, estavam brancos de neve. Ela pensou que em algum lugar, muito além de todas essas coisas que não lhe importavam, estavam sua vida e Léo.
Fechou os olhos para descansar por uns instantes e não pensar em nada além do nome dele. Então, ela abriu seus olhos e observou, com pálpebras pesadas devido aos cílios cheios de neve, pardais inchados bicando esterco de cavalo na neve. Ela tinha trazido o almoço, um pedaço de peixe seco envolto em papel. Ela o comeu, porque sabia que tinha que comer. Quando recebeu o pão, um quadrado marrom, de 1 quilo que ainda estava fresco, ela sentiu seu odor quente e reconfortante e mastigou lentamente um pedaço da casca. O resto, enfiado com força embaixo de seu braço, era para Léo. Correu atrás do tranvia e saltou a tempo de percorrer o longo trajeto até o Instituto Smolny, do outro lado da cidade, para participar da manifestação de todos os trabalhadores de Petrogrado, em homenagem à delegação dos sindicatos britânicos. A Avenida Nevsky parecia uma extensão interrompida de cabeças estáticas sobre um imenso cinturão que rodava muito lentamente, levando-as para a frente. As bandeirolas vermelhas, infladas como velas entre 2 mastros, flutuavam lentamente sobre as cabeças imóveis. Cabeças idênticas com gorros caques, gorros de pele, lenços vermelhos, chapéus, gorros caque, lenços vermelhos. Um ritmo monótono enchia as ruas de parede a parede até os telhados. O rufar de tambores de muitos pés contra calçadas de pedras congelada. Tranvias paravam e caminhões esperavam nas esquinas para deixarem a manifestação passar. Algumas cabeças apareciam nas janelas, olhavam com indiferença as cabeças abaixo e voltavam a desaparecer. Petrogrado estava acostumada com manifestações. Nós, trabalhadores de Petrogrado, saudamos nossos irmãos de classe britânicos. Sejam bem-vindos à terra dos sovietes, onde o trabalho é livre. As mulheres da fábrica estatal de têxteis, número 2, brindam seu apoio ao proletariado da Inglaterra em sua luta contra os imperialistas. Kira marchava entre Nina e a camarada Bitiuk. A camarada Bitiuk tinha trocado seu chapéu por um lenço vermelho para a ocasião. Kira marchava firmemente, ombros eretos, cabeça erguida. Tinha que marchar para manter seu trabalho, e tinha que manter seu trabalho por Léo. Não era uma traidora, estava marchando por Léo, mesmo que o cartaz acima dela, carregado por Tina e os candidatos do partido, dissesse: nós, campesinos soviéticos, estamos unidos por nossos irmãos de classes britânicos. Kira não sentia seus pés, mas ela sabia que estava andando, pois estava avançando como os demais. Sentia as mãos como se suas luvas estivessem cheias de água fervente. Ela tinha que andar. Ela estava andando. Em algum ponto da longa serpente que se desenrolava lentamente pela Nevsky, uma voz áspera e forte começou a cantar a Internacional. Outras se juntaram. Isso se propagou em ondas estridentes e discordantes pela longa fila de gargantas cansadas, engasgadas com o gelo. Na praça do palácio, agora chamada de Praça Uritsky, um anfiteatro de madeira fora construído, contra o fundo de paredes vermelhas e janelas espelhadas do Palácio de Inverno. Sobre o estrado de madeira coberto de bandeirolas vermelhas estava a delegação dos sindicatos britânicos. Os trabalhadores de Petrogrado passaram marchando lentamente por eles. Os irmãos de classe britânicos estavam de pé, um pouco rígidos.
um pouco envergonhados, um pouco desorientados. Os olhos de Kira só viram uma pessoa, a delegada dos sindicatos britânicos. Era alta, magra, não tão jovem, a postura preocupada de uma professora de escola. Mas vestia uma jaqueta esportiva marrom, e essa jaqueta gritava mais alto que as urras da multidão, mais alto que a Internacional, que era estrangeira. Com dobras firmes de um tecido de qualidade, a jaqueta vestia bem, transmitia serenidade e não reclamava, como todos os casacos ao redor de Kira, da miséria dos músculos por baixo deles. A camarada britânica vestia meias de seda de cor parda, muito justas nos pés, que calçavam sapatos lustrosos, novos, de cor marrom. E, de repente, Kira queria gritar e se arremessar no estrado e agarrar essas finas pernas brilhantes, segurando-se nelas com os dentes, como uma âncora, e ser levada com elas para um mundo que era possível em algum lugar, que estava aqui agora, próximo, ao alcance de um pedido de socorro. Mas ela só se moveu um pouco e fechou seus olhos. A manifestação parou. Parados, os participantes batiam suas botas para aquecerem os pés, ouvindo os discursos. Houve muitos discursos. A camarada mulher do sindicato britânico falou. O intérprete rouco berrava as palavras dela à Praça Vermelha e Caque, lotada de cabeças espremidas. Esta vista é emocionante. Os trabalhadores da Inglaterra nos mandaram aqui para que víssemos e contássemos ao mundo a verdade sobre o grande experimento que vocês estão conduzindo. Contaremos que vimos a livre e magnífica expressão de lealdade dos trabalhadores russos ao governo soviético. Em um momento de loucura, Kira se perguntou se conseguiria atravessar a multidão, correr em direção à mulher e gritar para ela, para os trabalhadores da Inglaterra, para o mundo, a verdade que estavam buscando. Mas pensou em Léo em casa, pálido como mármore, tossindo. Era Léo contra a verdade para um mundo que não ouviria. Léo venceu. Às 5 da tarde, uma limusine reluzente levou os delegados embora e a manifestação se dissolveu. Estava anoitecendo. Kira tinha tempo para assistir a uma aula no instituto. Os auditórios frios e mal iluminados eram um bálsamo para ela. Com seus mapas, gráficos e ilustrações nas paredes, que mostravam olhos, vigas e perfis precisos, impessoais e impecáveis. Durante uma breve hora, apesar de seu estômago palpitar de fome, ela pôde recordar que seria engenheira e construiria pontes de alumínio e torres de aço e vidro, e que havia um futuro. Após a aula, ao sair apressadamente pelos corredores sombrios, ela encontrou a camarada Sônia. Ah, camarada Argunova, disse a camarada Sônia. Fazia tempo que não a víamos. Já não está mais tão ativa em seus estudos, não é? E quanto à atividade social? Ora, você é a aluna mais privadamente individualista que temos. Kira começou. Não é da minha conta, camarada Argunova. Eu sei, não é da minha conta. Só estava pensando no que se ouve hoje em dia sobre coisas que o partido pode fazer com estudantes que não têm consciência social. Nem pense nisso. Veja, Kira sabia que era mais prudente se explicar. Estou trabalhando e sou muito ativa socialmente em nosso clube marxista. É? Você é, não é? Já conhecemos vocês, burgueses. Vocês só são ativos para manterem seus trabalhos miseráveis. Vocês não enganam ninguém.
Quando Kira entrou no quarto, Marisha saltou como uma mola. Cidadã Argunova, mantenha sua maldita gata em seu próprio quarto, ou torcerei o pescoço dela. Minha gata? Que gata? Eu não tenho gata. Bem, quem fez isso? Seu namorado? Marisha estava apontando para uma poça no meio de seu quarto. E o que é aquilo? Um elefante? Disse ela furiosa, enquanto emergia um miado e um par de orelhas cinzas e peludas debaixo de uma cadeira. A gata não é minha, disse Kira. De onde ela veio então? Como eu vou saber? Você nunca sabe de nada. Kira não respondeu e foi para seu quarto. Ouviu Marisha no pequeno corredor próximo da entrada, batendo na divisória que os separava dos outros inquilinos. Ela a ouviu gritando: Ei, vocês! Sua maldita gata destruiu uma tábua solta e aqui está ela, cagando por todas as partes. Ou vocês a levam embora, ou a destriparei viva e os denunciarei ao Pravidon. Léo não estava em casa. O quarto escuro e frio como um sótão. Kira acendeu a luz. A cama não estava arrumada. O cobertor estava no chão. Acendeu a burguesa, assoprando as lenhas úmidas, seus olhos inchando. Os canos estavam vazando. Ela pendurou uma lata em um arame para recolher a fuligem que caía. Acionou o primus. Ele não acendia. Seus tubos estavam entupidos novamente. Ela procurou em todo o quarto o limpador específico dos tubos. Não encontrou e bateu na porta. Cidadã Lavrova, você pegou o meu limpador do meu primus novamente? Não houve resposta. Ela abriu a porta de golpe. Cidadã Lavrova, você pegou o limpador do meu primus? Ah, que inferno, disse Marisha. Que mesquinha você é com esse seu limpador, não é? Aqui está. Quantas vezes tenho que lhe pedir, cidadã Lavrova, para não mexer nas minhas coisas em minha ausência? O que você vai fazer? Vai me denunciar? Kira pegou o limpador do primus e saiu batendo a porta. Ela estava descascando batatas quando Léo chegou. Ah, disse ele, você está em casa? Sim. Onde você esteve, Léo? Isso é da sua conta? Ela não respondeu. Os ombros dele estavam caídos e seus lábios azuis. Ela sabia onde ele tinha estado e que ele não tinha conseguido nada. Ela seguiu descascando batatas. Ele permaneceu de pé, com as mãos estendidas na burguesa, os lábios retorcidos de dor. Tossiu. Depois, virou-se bruscamente e disse: O de sempre, já sabe. Desde as 8 da manhã, nenhuma vaga, nenhum emprego, nenhum trabalho. Não tem problema, Léo. Não precisamos nos preocupar. Não? Não precisamos nos preocupar, não é? Você está gostando de me ver vivendo às suas custas? Fica contente de me lembrar que eu não tenho que me preocupar enquanto você trabalha para se converter em um espantalho de um mártir? Léo, bem, não quero que você trabalhe. Não quero que você cozinhe. Não. Ah, Kira, ele a abraçou e apoiou a cabeça em seu ombro, afundando seu rosto no pescoço dela, sobre a chama azul do primus. Kira, você me perdoa, não é? Ela tocou o cabelo dele com sua bochecha, pois suas mãos estavam pegajosas por causa das cascas de batata. É claro, querido. Por que não se deita e descansa? O jantar estará pronto em breve. Por que você não me deixa ajudá-lo?
Isso é um assunto que já foi encerrado há muito tempo. Ele se aproximou dela e levantou seu queixo. Ela sussurrou, ligeiramente estremecida: Não, Léo, não me beije aqui. Ela estendeu suas mãos sujas sobre o Primus. Ele não a beijou. Um pequeno sorriso amargo de compreensão surgiu no canto de sua boca. Léo andou até a cama e se atirou nela. Estava tão quieto, a cabeça jogada para trás, um braço caído ao lado da cama, que ela se sentia desconfortável. De vez em quando, ela o chamava em voz baixa, Léo, só para vê-lo abrir os olhos. Então, desejava não tê-lo chamado. Ela não queria que os olhos dele ficassem abertos, encarando-a fixamente. Ela, que com tanto cuidado fechara a porta entre eles para que ele não a visse, pois ela não queria ser vista. Estava agora diante dele, inclinada sobre um Primus, em uma aura de querosene e cheiro de cebola. Suas mãos viscosas de barro, seus cabelos caídos em mechas grudentas sobre um nariz brilhante sem pó. Seus olhos e narinas vermelhos sob sua face pálida, seu corpo flácido escondido atrás de um avental imundo que não tivera tempo de lavar. Seus movimentos pesados e mal articulados, não as manobras precisas dos músculos, mas a queda preguiçosa de membros impelidos por um esgotamento além de seu controle. E quando o jantar ficou pronto, eles se sentaram frente a frente na mesa. Kira pensou com dor naquilo que não podia se tornar um hábito, que ele, para quem ela queria se mostrar jovem, ereta e vibrante, com toda a sua devoção, olhava agora para os olhos inchados pela fumaça e uma boca pálida que sorria com um esforço que ela não conseguia esconder. Eles comeram pães, batatas e cebola frita em azeite de linhaça. Estava tão faminta que seus braços estavam fracos, mas ela não conseguiu tocar no pães. Sentiu prontamente uma náusea incontrolável, um ódio que a fazia preferir morrer de fome a engolir mais uma colherada do purê amargo que parecia ter comido por toda a sua vida. Perguntou-se vagamente se havia algum lugar na terra onde podia comer sem sentir o asco a cada colherada. Um lugar onde os ovos, a manteiga e o açúcar não fossem um ideal sublime, angustiantemente desejado e jamais alcançado. Kira lavou os pratos com água fria, gordura flutuando sobre a panela. Então, colocou suas botas de feltro. Tenho que sair, Léo, disse com resignação. É a noite do círculo marxista, atividade social, você sabe. Ele não respondeu, não olhou para ela quando ela saiu. O círculo marxista realizava suas sessões na biblioteca da casa do campesino. A biblioteca era igual a todas as outras salas do edifício, salvo que tinha mais cartazes e menos livros. E os livros estavam organizados nas estantes, em vez de em grandes pilhas prontos para o envio. A garota da jaqueta de couro era presidente do círculo, e os funcionários da casa do campesino, seus membros. O círculo se dedicava à autoformação política e ao estudo da filosofia revolucionária histórica. E ele se reunia 2 vezes por semana. Um membro lia a tese que tinha preparado e os demais a debatiam. Era a vez de Kira. Ela leu sua tese sobre marxismo e leninismo. O leninismo é o marxismo adaptado à realidade russa. Karl Marx, o grande fundador do comunismo, acreditava que o socialismo seria a consequência lógica do capitalismo
em um país com uma industrialização muito desenvolvida e um proletariado em sintonia com um alto nível de consciência de classe. Mas nosso grande líder, o camarada Lenin, demonstrou que ela tinha acompanhado sua tese mal trocando as palavras do ABC do Comunismo, um livro cujo estudo era obrigatório em todas as escolas do país. Ela sabia que todos os ouvintes o tinham lido e que também tinham lido a tese dela, repetidamente, em todo editorial de todo jornal pelos últimos 6 anos. Eles estavam sentados ao redor dela, curvados com as pernas esticadas, tremendo sob seus casacos. Sabiam que Kira estava ali pelo mesmo motivo que eles. A garota da jaqueta de couro presidia a sessão, bocejando de vez em quando. Quando Kira terminou, algumas mãos aplaudiram sonolentamente. Quem deseja fazer algum comentário, camaradas? Perguntou a presidente. Uma jovem, com uma cara muito redonda e olhos tristes, disse ceceando, mostrando avidamente o seu interesse ativo. Acho que foi uma tese muito boa, instrutiva e importante, pois foi muito precisa e expôs com clareza uma nova e valiosa teoria. Um jovem intelectual tísico, com pálpebras azuladas e um pissenê, disse, com o estilo profissional de um cientista: eu faria a seguinte crítica, camarada Argunova. Quando você fala que o camarada Lenin deu um lugar para o campesino ao lado do trabalhador industrial no esquema do comunismo, você deveria especificar que se trata do campesino pobre e não qualquer tipo de campesino, porque é bem sabido que nos vilarejos há campesinos ricos hostis ao leninismo. Kira sabia que tinha que discutir e defender sua tese. Sabia que o jovem tísico tinha que discutir para exibir sua atividade. Sabia que ele não estava mais interessado no debate que ela, que suas pálpebras azuladas estavam cansadas por falta de sono, que ele aplaudia com as suas mãos magras nervosamente, sem se atrever a olhar para o relógio, sem se atrever a deixar seus pensamentos vagarem em direção à sua casa, com suas preocupações que lhe aguardavam em algum lugar. Ela disse aborrecida: quando falo do campesino ao lado do trabalhador, na teoria do camarada Lenin, subtende-se que me refiro ao campesino pobre, já que nenhum outro tem lugar no comunismo. O jovem disse com a voz sonolenta: sim, mas creio que deveríamos ser cientificamente metódicos e dizer campesino pobre. A presidente disse: estou de acordo com o último comentário. A tese deveria ser corrigida para que dissesse campesino pobre. Algum outro comentário, camaradas? Não houve mais nenhum. Devemos agradecer à camarada Argunova por seu valioso trabalho, disse a presidente. Nossa próxima sessão será dedicada a uma tese do camarada Leskov, Marxismo e Coletivismo. Eu declaro esta sessão encerrada. Com um arranque convulsivo e um arrastar de cadeiras, eles saíram correndo da biblioteca e desceram as escadas até as ruas escuras. Tinham cumprido seu dever. A noite, ou o que restava dela, pertencia a eles agora. Kira andava rápido, escutando seus próprios passos com a mente vazia, sem pensar. Agora ela podia pensar, mas, depois de tantas horas de um tremendo esforço para não pensar, para lembrar apenas de não pensar, os pensamentos pareciam demorar a voltar. Ela só sabia que seus passos eram rápidos, firmes, precisos, até que a força e a esperança deles subiram para seu corpo, seu coração.
a bruma palpitante em suas têmporas. Ela jogou sua cabeça para trás, como se estivesse descansando, nadando de costas sob um céu negro e limpo. As estrelas na ponta do nariz e os telhados cobertos de neve limpas sob a luz estelar gelada, como picos brancos de montanhas virgens. Então, moveu-se para frente com os movimentos precisos e rápidos do corpo de Kira Argunova e sussurrou para si mesma, como vinha fazendo nos 2 últimos meses. Bem, é guerra. É guerra. Você não desiste, não é, Kira? Não é perigoso desde que você não desista. E quanto mais difícil fica, mais feliz você deveria estar de suportá-lo. É isso. Quanto mais difícil, mais feliz. É guerra. Você é um bom soldado, Kira Argunova. Quando Léo a envolveu em seus braços e murmurou entre seus cabelos: Ah, sim, sim, Kira, esta noite, por favor. Ela soube que já não podia negar mais. Seu corpo, repentinamente fraco novamente, não pedia nada além de sono, um sono infinito. Isso a horrorizava, tal rendição relutante, entumecida, inerte, sem reação. Ele aproximou seu corpo do dela. Ela sentiu o calor da pele dele sob o cobertor frio. A pele dele estava quente e reconfortante, e ela fechou os olhos. Qual é o problema, Kira? Ela sorriu e focou suas últimas forças em seus lábios, em sua clavícula, em seus braços ao redor do corpo dele. Seus braços relaxaram e uma mão escorregou, suave e débil, pela borda da cama. Ela forçava os olhos a se manterem abertos. Ela o amava, ela o desejava, ela queria desejá-lo. Ela gritava para si mesma, quase em voz alta. Ele estava beijando o corpo dela, mas ela estava pensando sobre o que tinham achado de sua tese, em Tina e na garota da jaqueta de couro, na provável redução de pessoal. E, de repente, ela foi tomada de uma súbita repulsa por aqueles lábios suaves e ávidos, porque algo nela, ou dela, ou ao redor dela, era muito indigno dele. Mas conseguiu se manter acordada um pouco mais e deixou seu corpo mais tenso, como se fosse para um suplício, e todos seus pensamentos amorosos reduziram-se a uma pressa tortuosa por acabar o quanto antes. Era mais de meia-noite e ela não sabia se tinha dormido ou não. Léo respirava com dificuldade sob o travesseiro ao lado dela, sua testa ensopada de suor frio. Em sua confusão mental, um pensamento se destacou com clareza: o avental. Seu avental estava imundo, estava nojento. Não podia permitir que Léo a visse um dia mais com ele, nem um dia mais. Ela rastejou para fora da cama e pôs seu casaco sobre a camisola. Fazia muito frio e Kira estava muito cansada para se vestir. Colocou o balde de água fria no chão do banheiro, agachou-se ao lado dele e meteu o avental, o sabão e as mãos no líquido que parecia ácido. Kira não sabia se estava bem acordada e não lhe importava. Só sabia que a grande mancha de gordura amarela não saía. E ela esfregou, e ela esfregou, e ela esfregou. Com o sabão seco, acre, amarelo, com suas unhas, com os nós de seus dedos, bolhas de sabão sobre os punhos de lã de seu casaco, agachada no chão, seus seios pressionando a borda de latão do balde, seus cabelos caindo sobre a espuma. Do outro lado da pequena rachadura da porta do banheiro, uma janela azul alta brilhava com a geada. Os nós de seus dedos em carne viva.
sem pele, do outro lado da porta do quarto, alguém da sala de Marisha tocando John Gray em um piano que não tinha uma tecla, a dor nas costas aumentando e a espuma marrom e gordurosa em suas mãos arroxeadas. Eles pouparam dinheiro durante muitos meses. Em uma tarde de domingo, compraram 2 entradas para ver Bajadere, anunciada como a última sensação de Viena, Berlim e Paris. Eles se sentaram solenes, eretos e reverentes como em uma missa. Kira, mais pálida que o habitual, com seu vestido de seda cinza, e Léo tentando não tossir. Ouviram a mais impúdica opereta que vinha de fora, do estrangeiro. Era uma tolice muito alegre. Era como um olhar direto através da neve e das bandeiras, através das fronteiras, para o coração daquele outro mundo. Havia luzes de cores e lantejoulas, taças de cristal e o autêntico bar estrangeiro com um arco de vidro opaco em que uma luz verde se movia para cima, precedendo cada nova cena. Um autêntico elevador estrangeiro. Havia mulheres vestidas com um cetim reluzente que provinha de um lugar onde a moda existia, e as pessoas dançavam uma curiosa dança chamada shimmy. E uma mulher que não cantava, mas ladrava as palavras, cuspindo-as com desdém no público, com uma voz desafinada e rouca que se arrastava e se convertia subitamente em um lamento áspero. E uma música que ria insolente, que palpitava, impactava, atingia os ouvidos, a garganta e o fôlego. Uma música despudorada, embriagada, como o desafio de uma alegria triunfante, como a canção da taça quebrada. Uma promessa que existia em algum lugar, isto é, que podia existir. O público riu, aplaudiu e riu. Quando acenderam as luzes, após a cortina cair, na procissão de sorrisos alegres sobre os corredores, muitos notaram com espanto uma garota em um vestido de seda cinza, que estava sentada em uma fila vazia, curvada, seu rosto entre as mãos, chorando.